E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está assistindo essa live agora, para você que está assistindo essa live agora, para você que vai assistir outro dia. Boa noite, meu bem. Pai do Senhor, gente. Tá tudo bem por aí? Fala para mim como é que tá a imagem, como é que tá o som, a qualidade aí tá boa. Calma aí que tem alguém me ligando. O povo insiste em ligar agora. Calma aí. Como é que tá? O povo insiste em ligar. Como é que tá a qualidade aí? Tá bom? O áudio tá bom? Deve ser alguma coisa urgente que tá ligando. O Remison, Ana Júlia, tudo bem? Gabriel, deixa eu ver mais quem tá aqui. Pedro, beleza? Meu amor, minha gatinha, tudo bem? Ah, que bom que tá tudo bem aí, né? Eu acho que hoje vai. Tivemos um problema ontem. Quem é que assistiu a live toda ontem? Meu Deus, a live ontem foi top. 2 horas e meia. Eu não sei quem fala mais, se é eu ou o Luiz, né? Mas a live foi 2 horas e meia, ainda foi em duas partes ainda, eu consegui recuperar só uma parte. Mas quem viu que viu, né? Foi muito forte. Foi tratado de vários assuntos. E hoje nós estamos finalizando o livro de Mateus, né? E eu quero dizer para você aí, ó, aperta o like aí, compartilha para alguém que você conhece essa live aí, compartilha para 2 pessoas, 3 pessoas, né? Que aí a gente vai fazer com que o Instagram mande essa live para mais pessoas também, né? Esse é o algoritmo. O algoritmo funciona assim: quanto mais curtida, quanto mais comentar e quanto mais aviãozinho vai, Josué tá de folga hoje. Josué tá dormindo, tá de folga da live hoje. Tá cansado, 10 dias de live seguida, né? Foi foi dias muito intensos. Eu tenho aprendido muito, né? Eu acredito também que muitas pessoas têm aprendido também. Eu acho que o fator determinante e o propósito é esse, né? Que todos venham entender e conhecer, né, gente? Então, boa noite para vocês aí. Sejam bem-vindos a todos, né? A gente finaliza o livro de Mateus hoje. É um livro fantástico, né? Só recapitulando quem era Mateus, né? Mateus era também conhecido como Levi. Ele era cobrador de impostos, né? E como nós vimos no livro dele, quando Jesus o chama, ele estava trabalhando, cobrando impostos, e ali Jesus chama ele, e ele não olha para o lado, ele simplesmente segue o mestre, né? E hoje nós iremos falar do núcleo do evangelho. Hoje é o núcleo do evangelho, né? A live, até o nome da live hoje é o núcleo do evangelho, que diz a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, né? Tudo que foi apontado, tudo que foi falado, Mateus agora está nos levando para esse caminho, né? Então você que está com sua Bíblia aí, você que está com suas anotações, né? A gente vai dar aquele resumão. Infelizmente não dá para a gente comentar sobre tudo. Queria eu, né? Saber sobre tudo, comentar sobre tudo. Mas você que tiver alguma frase aí, algo que tocou no seu coração esses dias, hoje, né? Pode comentar aí que a gente vai compartilhar também as ideias. Também tem um boxinho aqui, ó, com interrogação. Se você quiser fazer alguma pergunta, você fica à vontade aí para fazer pergunta, tá bom? Então a gente vai começar pelo capítulo 27, né? Que diz que Jesus é entregue a Pilatos, né? Ao romper do dia, da sexta-feira. Nós aí, e olha que engraçado, nós estamos chegando na Sexta-feira Santa, né? Que é chamada Sexta-feira Santa aqui no Brasil também. E tem muita gente que compartilha aí da Páscoa e não entende o sentido da Páscoa, né? O sentido da Páscoa não é o coelho, o sentido da Páscoa é um cordeiro, né? Jesus Cristo, o cordeiro que veio ao mundo, né? E Jesus é o nosso cordeiro pascual. Por que cordeiro pascual? Porque na época
antes do povo ser liberto lá no Egito, Deus manda, ordena com que o povo ofereça ali um cordeiro pascual, né? E isso simboliza também a Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascual que tinha que ser sacrificado. E ali depois o povo comemora, né? Tem a comemoração. E é chamado Páscoa por isso, tá? É claro que tem aí a simbologia, alguns pegam os ovos de Páscoa aí e dão para as crianças e tudo mais. Isso tudo é muito legal, né? Não vou contra isso não. Mas tem que ter na cabeça, na mente da criança também, o que é certo, né? A Páscoa não é por causa do coelho, do ovo e tudo mais. A Páscoa é por causa de Cristo, né? E nós estamos chegando aí também na Sexta-feira Santa. Então é sempre bom trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Que foi a morte de Cristo. E nesta sexta-feira, a qual nós estamos falando aqui, ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, né? E eles levam Jesus até a Pilatos. E ali, antes de Mateus falar sobre isso, ele fala sobre a morte de Judas, né? Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, no versículo 3, está assim, ó. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões. Olha o que ele fez. Ele tocado de remorso, né? Aqui a Bíblia deixa claro que Judas ele não se arrependeu. Ele teve somente o remorso. E há uma diferença aí entre remorso e arrependimento, né? E eu até comparo Judas com Pedro. Logo, a gente viu aqui que Pedro ele saiu e chorou amargamente por aquilo que ele fez, né? Que negou Jesus 3 vezes. E agora é a vez de Judas demonstrar o que está no seu coração. Mas só que Mateus não dá esse detalhe, mas logo mais na frente a gente vai ver em Lucas, nos outros evangelhos, que antes de Judas sair para fazer, para trair Jesus, para entregar Jesus, a Bíblia diz que o diabo entrou em seu coração, né? E ele, tocado pelo diabo, ele vende Jesus para os sacerdotes. E aqui a gente pode ver que Judas ainda não está sendo guiado pela sua própria vontade ou pelo próprio Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo? É o Espírito. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado e do juízo. Né? O que aconteceu com Pedro? O arrependimento. Ele foi tocado. Então ele se arrependeu. Agora Judas não. Judas, com remorso, ele corre aonde? Ele recorre aos religiosos. E em vez dele recorrer a Cristo, como nós aprendemos ontem, em vez dele recorrer a Cristo, que Cristo já estava com os braços abertos, chamando ele de amigo, já perdoando ele, ele corre para a religião. E a religião fala para ele, rapaz, problema é teu, resolva teu problema. A gente não aceita mais. E Judas tenta devolver as moedas de prata e eles não aceitam e Judas joga dentro do templo essas moedas. Né? E a Bíblia diz que ele foi se matar, foi se suicidar, se enforcar. E com aquelas moedas de prata, a Bíblia também diz que eles compraram um campo, né? E o nome desse campo é chamado Campo de Sangue, por causa que foi de moedas de sangue, foi de uma traição, né? E Mateus escreve aqui que Jeremias, que cumprindo que foi dito por meio do profeta Jeremias, mas na verdade não foi o profeta Jeremias, foi o profeta Zacarias que disse isso. E provavelmente Mateus escreveu o profeta Jeremias porque era o profeta que estava na frente, era o profeta maior, proeminente, né? Chamado de proeminente. E ele, por isso que ele fala, profeta Jeremias, mas não foi o profeta Jeremias quem falou, foi o profeta Zacarias, né? E ali Judas se enforca, se mata, e Jesus está perante Pilatos, né? Um juiz da época, porque naquela época quem decretava quem morria ou quem vivia eram os romanos. Os romanos, junto com os sacerdotes, eles tinham meio que uma aliança política. Por isso que Caifás pega Jesus e leva ele até Pilatos,
porque eles não poderiam condenar Jesus à morte. Eles tinham o plano, mas eles não poderiam condenar Jesus à morte. Eles não poderiam entregar Jesus na cruz. Somente os romanos na época. Então eles vão até Pilatos. E Pilatos fica admirado com Jesus, né? Porque ele pergunta para Jesus: é tu mesmo, o rei dos judeus? E Jesus fala: você que diz isso, cara. Não estou dizendo nada disso. Mas você que está dizendo isso. Né? E mesmo Jesus sendo acusado de todos os pecados ali, de toda aquela acusação dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, de toda aquela gentalha, que eu vou falar assim, de toda aquela galera ali em cima de Jesus, Jesus se cala, né? E é algo até que eu comentei com o Luiz ontem. Por que Jesus se calou? Porque a verdade, ela não precisa de defesa. Os homens, todos ali já sabiam que Jesus ele era rei, né? E o que Pilatos fez foi ficar admirado com Jesus. Só que eu entendo que Jesus ele não é feito e ele não veio dos céus para ser admirado. Jesus ele veio dos céus para ser adorado, reverenciado, né? E ali Pilatos, em vez dele ser um juiz justo, ele é um juiz parcial. Porque ele sabia, olha só, a Bíblia descreve que ele sabia que por inveja aqueles homens estavam entregando Jesus. Por inveja, né? Então Pilatos sabia. E outra coisa, que tem até um detalhe aqui, que a mulher de Pilatos, ela sonha com Cristo. Ela sonha, tanto que ela fala, chega até os ouvidos dele, essa frase dela fala: olha, não se intrometa com esse homem, porque essa noite eu sonhei com ele e minha alma doeu muito. Né? Era mais um alerta de que Jesus ele era inocente. Mas Pilatos, não por satisfeito pelo seu ego, porque ele era o governador e o povo estava clamando, ele lembra que o quê? Que naquela época eles soltavam um preso, quando tinha essas festas, eles soltavam um preso e condenava outro. Né? E ali Pilatos ele pergunta ao povo: quem vocês querem que a gente solte? E o povo, ali com os sacerdotes em cima, fala: a gente quer Barrabás. Barrabás, queremos Barrabás. Né? E ali Pilatos ainda faz uma pergunta: o que faremos então com Jesus chamado Cristo? E aqui eu quero te dar uma dica muito interessante. É uma dica de um livro do Luciano Subirá, que o nome do livro é esse: O que faremos, que farei eu com Jesus chamado Cristo. O nome do livro é esse: Que farei de Jesus chamado Cristo. É um livro do Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá. Muito, mas muito, muito bom. E ele traz a visão a respeito de Pilatos. O que Pilatos podia fazer naquela hora e ele não fez. Por que Pilatos agiu daquela maneira e ele agiu de outra maneira? E esse livro ele é muito interessante. Eu tenho ele até em PDF também no meu celular. Se você quiser depois, você me chama aí no privado, aí no direct ou no WhatsApp, que eu passo ele para você. É um livro muito bom. Né? E ele ainda pergunta: mas que mal esse homem fez? Pilatos sabia que Jesus não tinha feito mal nenhum, mas mesmo assim o povo queria Barrabás. Né? Por que eu falo que a gente entrou no núcleo do Evangelho? Porque aqui começa a se cumprir várias profecias, tanto de Isaías, tanto de Jeremias, de Zacarias, dos profetas maiores e até os menores. Né? E algumas citações de Isaías, como Isaías 42, como Isaías 52 e principalmente Isaías 53, né? Quando a gente começa a ler e a gente volta lá em Isaías 53, a Bíblia diz agora que Pilatos então manda aceitar Jesus e ali ele manda crucificar Cristo. E os romanos, com muito ódio, né, eles pegam Cristo e eles começam a açoitar Cristo, e eles começam a bater no nosso Senhor, e eles começam a rir dele, eles começam a fazer chacotas, né? E ali eles começam o seu ritual, né? Tanto que a Bíblia fala que logo a seguir os soldados do governador, está lá no versículo 27, do capítulo 27. Levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa.
Aqui, toda essa tropa que ele está dizendo é um lugar reservado onde os soldados ficavam e ali toda a tropa de Pilatos estava ali. Era mais ou menos em torno de 120 a 150 pessoas que estavam ali. E o que eles fazem? Eles pegam uma veste, eles tiram a roupa de Jesus e eles vestem um manto escarlate dele e colocam sobre a cabeça de Cristo uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinho que tinha mais ou menos a cerca de 7 centímetros. E eles perfuram ali a cabeça de Cristo e eles colocam essa roupa de escarlate no nosso Senhor e eles dão para ele um caniço em sua mão. E eles ajoelham perante eles e começam a zombar, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Não sabendo eles que ali existia realmente o Rei dos Judeus, estava ali perante eles. E cuspiram nele e batiam na sua face. E eles cobriram a sua face e eles batiam na face de Cristo, dizendo: Tu não és o Mestre, tu não és o Messias. Fale agora quem bateu em você. Né? E ali eles, com as suas próprias roupas, eles depois tiraram aquela roupa de Cristo e eles levam Jesus para ser crucificado. E no caminho da crucificação, Jesus já muito ferido, muito açoitado, né? Jesus ele está fraco e ali eles pegam um rapaz que estava passando chamado Simão de Cirene, da cidade do país de Cirene. Cirene ela ficava na região da África. E como existia e como ia ter, né, a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, ali passava muita gente peregrina, né, de outras cidades. E ali eles pegam Simão Cirineu e eles pegam aquele homem e faz com que eles ajudem a Jesus levar a sua cruz. Né? E algo até que o Luiz comentou ontem a respeito de Simão, né? Simão Cirineu foi o que ajudou a Jesus a levar a sua cruz. Né? O áudio tá bom aí, gente? A imagem tá boa, vocês estão conseguindo me ver? Tá indo tranquilo, vocês estão conseguindo entender? Né? Aqui é um resumão de tudo que a gente tá falando aí, leu durante esse dia. Né? Eu fiquei muito tocado, eu tô até agora muito tocado, falar da morte de Jesus, falar do jeito que trataram o nosso mestre, né? É algo que toca muito o meu coração, né? Mas é algo também que nos traz vitória, nos traz esperança, né? Porque Jesus ele já sabia que ia sofrer tudo isso. Jesus ele já sabia que ia ser crucificado, né? E Jesus está ali tomando sobre si todos os nossos pecados, assim como Isaías profetizou, né, que ele tomaria sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, Jesus ali com a cruz nos ombros, cada pisadura que ele dava mais perto da cruz, do madeiro, do Gólgota, né, que é chamado de caveira, ali estava sobre ele o pecado da humanidade por completo. E Jesus estava ali levando os nossos pecados. Né? E nós podemos contemplar hoje a vitória da cruz. Né? Jesus não foi derrotado. Jesus não... Por mais que esses romanos eles envergonharam a Cristo, eles estavam cumprindo as Escrituras. Nas Escrituras, os profetas eles já diziam isso lá, e lá em Isaías 53 ele diz isso. Como ovelha muda, levada ao matadouro, ele foi calado, né? Levando sobre ele as nossas iniquidades. Então Jesus ele é levado até esse lugar chamado Gólgota, que é um lugar também que significa... Gólgota significa lugar da caveira. E ali eles crucificam a Cristo, prende seus braços, prende os seus pés. E ali Jesus está crucificado. E eles deram vinho com fel para Jesus beber, mas Jesus, provando, ele não quis. Porque o vinho com fel, ele era um estilo de um veneno da época, que fazia com que as pessoas morressem mais rápido. Porque eles não poderiam passar eu acho que era 6 horas, ou era sexta hora, eu não lembro muito bem.
Eles não poderiam passar da sexta hora, eles não poderiam anoitecer na cruz, né? Então eles faziam com que aquele sofrimento da pessoa que estava no madeiro fosse mais rápido. Por isso que eles deram vinho com fel. E também era de uma forma de analgésico, para que Cristo não suportasse, para que Cristo suportasse aquela dor, e era tipo uma espécie de morfina também, né? Para que Cristo suportasse aquela dor e sofresse menos, né? E Jesus, ele não quis. Jesus ali no madeiro, e sobre si, sobre a sua cabeça, eles colocaram a acusação de Cristo. Mesmo sem acusação, eles colocaram a acusação. Que a acusação foi essa: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Na verdade, não era acusação, na verdade era a verdade que eles estavam falando, né? E existia ali dois ladrões que foram crucificados junto com eles, um à sua direita e um à sua esquerda. E aqui Mateus, ele não relata o que os ladrões falaram para Cristo, né? Mas nos outros evangelhos, os outros falam. E eu também não vou entrar em detalhes aqui, porque eu vou deixar para as próximas lives para a gente falar a respeito disso. Eu quero ser bem sucinto ao texto que nós estamos lendo, né? Mas os ladrões da cruz, eles falaram sim com Cristo, tanto que eles debocharam também de Jesus, né? Não somente eles, mas todos que passavam, porque a Bíblia diz que eles passavam e meneavam a cabeça, dizendo: tu não és o Cristo, tu não és Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo, representando novamente aquilo que está lá em Salmos 22. Se você ler Salmos 22, é o retrato da cruz, né? Então nós podemos ver aqui que os principais sacerdotes e escribas também zombaram dele, né? Afirmando: salvou a todos, mas não salvou a si mesmo. Desce daí, você não é filho de Deus. E ali Jesus, em vez de estar tomando o cálice com vinho e fel, ele está tomando o cálice da ira de Deus, que viria sobre a terra. E Jesus está tomando o cálice da ira. Jesus está provando da ira de Deus. A ira que era minha, a ira que era sua, a ira que era para nós estarmos tomando. Jesus tomou. Ele levou sobre si, né? E tanto que no versículo 44, Mateus fala: também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam, né? Todos que estavam ali o insultavam, mas existia ali também um povo fiel. Maria Madalena estava presente, Maria, mãe de Tiago, a mãe de Tiago e José, né? Mulher de Zebedeu, estava ali presente também. E Jesus exclama, né? Por volta de 3 horas da tarde. É 3 horas, tá? Que Jesus, ele faz uma exclamação, né? Ele diz com voz penitente, voz imponente, ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Isso também está escrito lá em Salmos 22. Você vê que tudo que Jesus fez está escrito. Tudo que Jesus passou está escrito. Tudo que Jesus falou está escrito, né? E ali Jesus estava provando não somente da ira de Deus, mas ele estava provando ali também da privação, olha só, da privação da comunhão do Pai. Porque Deus, Jesus e Espírito Santo, eles são um desde a eternidade. Antes dos mundos existirem, eles são um, desde sempre. E ali Jesus na cruz, a primeira vez que ele sente essa privação de não estar em comunhão com o Pai, naquele madeiro, ele sente isso. E por mais que ele sente ali a privação dessa comunhão, Jesus ele tinha certeza que Deus ainda continuava sendo Deus. Porque ele afirma: Deus meu, por que me desamparaste? Então ali o elo de comunhão ele foi quebrado. Porque Jesus Deus meio que virou as costas para aquela situação. Porque Jesus ele precisava passar pelo madeiro. Ele precisava passar pela cruz para que nós tivéssemos vida, para que o sacrifício fosse aceito. Jesus ele precisava passar. E eu te faço uma pergunta: quem foi que sofreu mais? Quem foi que sofreu mais na cruz? Foi Deus ou foi Cristo?
Eu, como pai, eu jamais daria o meu filho por amor, para morrer por ninguém. E eu sei que você, como pai ou como mãe, talvez tenha esse mesmo pensamento, né? E Deus ali está entregando seu filho unigênito para a humanidade, e ali o selo, o favor da comunhão está sendo quebrado. E eu te pergunto, quem sofreu mais? Deus ou Cristo? Quem sofreu mais, né, na crucificação? Porque nós olhamos para o sofrimento também de Jesus. Mas e Deus? Deus, eu tenho certeza que na vontade dele, ele queria arrancar Cristo dali. Mas só que se ele arrancasse, o plano não seria um plano perfeito. Ou se Cristo desistisse, não existiria plano, não existiria ressurreição, não existiria nada, nós nem estaremos aqui. Então, Jesus ele vai até o fim. Nós podemos ver Cristo como humano sofrendo e Deus também sofrendo como Pai. Cristo sofrendo como filho e Deus sofrendo como Pai. E ali os céus parou, tudo parou. Houve trevas, os céus pararam, eclipse no céu, tudo parou naquele momento. E o que mais é interessante, sabe que o que mais me toca, e eu fiquei me perguntando, por que Jesus morreu primeiro? Por que Jesus morreu primeiro ali na cruz? Por que aqueles salteadores, aqueles caras que estavam ali, mereciam estar ali, eles não morreram primeiro? E veio uma conclusão no meu pensamento, é que todas as vezes que Jesus se encontrou com a morte, todas as vezes que Jesus se encontrou com a morte, ela não foi vitoriosa. Todas as vezes em que Jesus encontra a morte, ali ele traz vida. A Bíblia diz que tinha uma mulher que estava indo para um velório enterrar seu filho, mas Jesus, no meio do caminho, encontra seu filho. E ali Jesus só toca no esguife. E ali o seu filho, ele ressuscita. E ali também fala a respeito de Jairo, né, que estava com a sua filha morta. Tanto que falaram, não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu. E Jesus ali, quando ele chega na casa, todos riem dele, porque Jesus fala que ela só estava dormindo. E ali Jesus dá a vida àquela moça. Lázaro, que estava enfermo, morreu, foi sepultado. Depois de 4 dias, Jesus chega. Aonde existiu morte, Jesus chega e traz a vida. E veio uma conclusão no meu pensamento que foi exatamente isso. Porque se eles morressem primeiro que Jesus, Jesus ia olhar para eles e ia falar, ressuscita. A vida, que vem a vida sobre vocês. E o que é mais interessante é que a morte não venceu Cristo. Porque a morte, para você morrer, você precisa de pecado. Para você morrer, só existiu morte por causa do pecado. E para você morrer, precisa de pecado. E eu consigo imaginar a morte agora tentando puxar a alma de Jesus e ela não vê pecado nele. Ela não vê pecado e a morte está ali tentando, insistindo, e ela não vê pecado. Até que Jesus clama. Até que Jesus, ele dá o último clamor que abala os céus e a terra. Está consumado. E ali Jesus, ele entrega o seu espírito ao Pai. Porque a morte, ela não foi capaz de matar Jesus. Não foi a morte que matou nosso mestre. Foi ele que se entregou a ela porque ela não tinha o poder de tirar a vida dele. E isso toca muito meu coração, porque haverá um dia a qual a morte ela vai ser vencida. Haverá um dia a qual a morte ela vai ser vencida, e nós aprendemos isso ontem. Um dia Jesus ele irá dizer para a morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Nós podemos ver quão poderoso Jesus é. Nós podemos perceber o quão poderoso Jesus é. O plano perfeito de Jesus, o plano perfeito de Deus na terra está consumado. E ali aqueles homens reconheceram, o centurião reconheceu que ali era o Filho de Deus. E o que houve? Os céus se moveu, houve terremoto.
Os mortos que estavam enterrados ressurgiram e entraram na cidade santa. A extremidade da terra, a terra, o equilíbrio da terra, ela se abalou quando Jesus exclamou. Ela abalou, os céus se abalaram. O véu se rasgou. De cima para baixo o véu se rasgou. E ali traz essa meditação para a gente. O véu se rasgou, hoje nós temos acesso, porque antigamente você só tinha acesso por meio do sacrifício de alguém. Por meio de um sacrifício você tinha acesso a Deus. E agora ali na cruz, Jesus ele rasga o véu. O véu se rasga de cima a baixo. Então há um novo acesso diretamente ao Pai agora com a morte de Jesus. Mas a morte de Jesus não é o fim. A morte de Jesus não é o fim, é só o começo. E ali Jesus, ele é sepultado no sepulcro de José de Arimateia, um rico, novamente para se cumprir a profecia que dizia que ele ia ser sepultado em um sepulcro de um rico. E ali nós podemos ver que o nosso mestre, que veio à terra, desceu na terra, ele nasceu numa manjedoura. E agora ele é enterrado como um rico. Como se em vida as pessoas não valorizaram a vinda dele, em sua morte, José de Arimateia, ele valorizou. Eu ouvi do Luiz Hermínio, uma pregação dele, que ele fala que nós precisamos investir no corpo morto. Tem muita gente que só quer investir em quem dá fruto. Tem muita gente que só quer investir naqueles que estão vivos. Tem muita gente que só quer investir naqueles que dão frutos, não tem paciência com as pessoas. E ali José de Arimateia agora está investindo em um corpo morto, porque ele sabia que aquele corpo morto ele tinha um grande valor. Então nós precisamos valorizar. Valorizar não só quem está vivo, mas valorizar quem está morto. Eu digo espiritualmente. Não desvalorize ninguém. Não desvalorize ninguém por causa da sua situação atual. E eu costumo dizer que a situação atual não define quem nós somos. Não é o que você está vivendo agora que define quem você é. Não é o que você está passando agora, pode ser um momento de dificuldade, que define quem é você. Jesus está ali agora, sendo sepultado como um rico. E o que é mais interessante é que as mulheres, elas são fiéis. O que eu falei ontem na live a respeito dos homens é muito sério, sabe? As mulheres, elas parece que têm a capacidade de ser mais fiel do que o homem. E as mulheres, elas foram fiéis quando Jesus foi preso, quando Jesus foi morto, quando Jesus ressuscitou, e elas foram fiéis até para enviar a mensagem de Cristo. E elas foram as primeiras a ser noticiadas e a verem Jesus. E nós temos que ser fiel, sabe? E fica um alerta a nós, homens. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor. Nós precisamos ser fiéis, porque Jesus escolheu 12 discípulos. E naquela hora ali, nenhum dos 12 estavam presentes. Só João, né? Na carta de Lucas vai dizer, e João vai dizer também. João estava ali, mas na crucificação de Cristo. Porque todos eles foram para se cumprir também as escrituras, que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E agora Jesus está ali, morto, dentro do sepulcro. E o que acontece? Eles enviam guardas ao túmulo de Jesus para guardar, porque eles lembraram da pregação de Jesus falando que ele ao terceiro dia ia ressuscitar. E eles ali com medo de os discípulos tentarem de alguma forma roubar o corpo de Cristo e falar que Cristo ressuscitou, eles colocam guardas e além deles colocar os guardas, eles selam a pedra.
E aonde existia um selo romano, ali não poderia de maneira alguma ser quebrado, se não fosse um oficial romano. Mas o que acontece? No dia de domingo de manhã, houve novamente um terremoto. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce e ele rola a pedra. E ele não somente rola a pedra, como ele fica sobre a pedra, sentado na pedra. E ali Jesus ressuscita em corpo. Porque o seu espírito já foi às profundezas, já pregou aos que estavam cativos. E ele já tinha voltado aos céus e agora ele desce para ser ressuscitado junto com o corpo. E muitos têm essas dúvidas em relação à morte, à ressurreição. Quando nós morremos, queridos, nosso corpo fica na terra, mas o nosso espírito, ele vai ao Pai, ele vai ao paraíso. E automaticamente, o que acontece? Há o juízo sobre a nossa vida. Ou é céu ou inferno. Tanto que Jesus, a partir de agora, Jesus ele é o modelo do que vai acontecer com todos após ele. Todos que vão morrer serão sentenciados. E agora, na vinda de Jesus, o que vai acontecer quando tiver o arrebatamento da igreja? O nosso espírito com o nosso corpo, ele irá se ligar. E nós seremos transformados. Nós seremos transformados, como se fosse um piscar de olho. Nós iremos ser transformados em um corpo celeste. Então, o nosso espírito que vai ao Pai, quando Jesus voltar, quando vier a vinda de Cristo, quando for o arrebatamento da igreja, agora nosso espírito se unirá ao nosso corpo terreno. E nós seremos então transformados. E aí sim, nós teremos um corpo celeste. Um corpo a qual não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tipo de algum sentimento ruim. E ali Jesus agora ele é ressuscitado. No domingo de manhã, as mulheres estão ali, elas foram ver Jesus, né? E a gente já entra agora no capítulo 28, que diz da ressurreição de Cristo. Né? E eis que houve um grande terremoto, no versículo 2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu e aproximou-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Então aqueles que estavam guardando, que foram pagos para estar ali guardando o corpo de Cristo, agora estão com medo e eles ficam extasiados, como se estivessem mortos, vendo tudo aquilo. Mas o anjo dirigiu-se a elas e disse a elas: não temas. Sei que vocês procuram Jesus Cristo crucificado. Ele não está aqui mais. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver aonde estava seu corpo. E ali, agora vão depressa e diga aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, mesmo o anjo falando para elas, não tema, elas ainda tiveram medo. E com grande alegria correram para anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas aproximaram-se de Jesus, abraçaram os seus pés dele e adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e eles me verão. Então o que nós podemos perceber aqui é que houve um contato entre Jesus e as discípulas dele. Tanto que a Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, que elas aproximaram-se deles e abraçaram seus pés. Um espírito ele não pode ser apalpável. Você não tem como pegar um espírito. Mas Cristo, agora ressurreto com o seu corpo, elas não somente tocam nele, como adoram a ele. Elas vão diretamente aos pés de Jesus. E Jesus agora sim, ele se deixa ser adorado. Porque agora ele venceu. Agora Jesus não vem mais como um cordeiro. Agora Jesus vem como leão.
Jesus agora não vem mais como um pregador qualquer. Agora ele vem como rei. E ele aparece às suas discípulas. E agora, o que acontece? Aqueles soldados, eles voltam a si e eles correm para os sacerdotes da época e eles contam o que aconteceu. E a Bíblia diz que aqueles sacerdotes, eles, com muito dinheiro, olha só o que a religião faz. Eles investiram muito pesado. A religião, ela sempre vai investir pesado para que você se afaste de Jesus. A religião, ela sempre vai investir pesado para que você seja separado de Cristo. Então, com muito dinheiro, eles subornam aqueles guardas que estavam ali e eles falam, olha, pode deixar aqui com o governador, a gente vai lá e fala que vocês dormiram, a gente vai inventar uma história aqui, mas a gente não pode deixar com que o povo acredite que Jesus ressuscitou, mesmo eles sabendo que Jesus tinha ressuscitado. Por quê? Porque eles estavam com a sua conta em risco. Eles estavam ali com a sua conta em risco, porque eles sabiam da fama de Cristo. E que se a fama de Jesus fosse, eles lançassem isso, né, que Jesus ressuscitou, a fama de Jesus ia crescer mais ainda e eles iam perder poder. Porque o que aqueles homens tinham era poder. Eles tinham poder sobre a cidade, eles tinham poder sobre os governantes, eles tinham aliança com quem não era para ter aliança. Né? E eles investiram tudo que eles tinham, que eram do Pai, na verdade, porque eles serviam ao templo. O que eles tinham, na verdade, era do povo, que o povo deu ao templo. Então eles pegaram aquilo que o povo deu e estavam usando contra Jesus. Hipócritas, religiosos. E a religião tem esse poder de fazer com que nós nos afastemos de Jesus. Então nós não temos que correr para a religião como Judas fez. Porque Judas correu para a religião. E o que aconteceu? O fim dele foi trágico. Agora essas mulheres, elas reconhecem e elas veem Jesus e elas correm para os pés de Jesus. E Jesus aqui agora, para a gente finalizar, no versículo 16, ele com os seus 11 discípulos, porque Judas já tinha falecido, já tinha morrido, tinha se suicidado. Jesus aparece a eles ao monte e quando viram Jesus, eles os adoraram. Mas alguns duvidaram, olha só, mas alguns ainda duvidaram que Jesus estava ali. E Jesus, aproximando deles, falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só o que Jesus está falando, que o Pai aceitou o sacrifício de Jesus. O Pai aceitou o sacrifício pascual. O Pai aceitou o cordeiro foi imolado, o cordeiro não tinha pecado. E aqui está o selo da aceitação de Deus Pai. E Jesus ainda está afirmando que ele está sobre o controle de Deus. Porque ele fala assim, ó, foi-me dada nos céus e na terra. Se foi dada é porque tinha alguém que era mais poderoso que ele. E esse alguém era Deus. E agora ele dá uma afirmação aqui para mim, para você, para todos os discípulos de Cristo. Que é o quê? Portanto, vão, no versículo 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que a gente vai fazer discípulos de todas as nações? Não é levando as pessoas para a religião. Não é pegando as pessoas e fazendo com que elas façam alguma coisa para merecer. Porque o Evangelho não é meritocracia. Você não precisa fazer alguma coisa para receber do Senhor. O Evangelho não é isso. O Evangelho é graça. É favor imerecido. Por mais que você tente com a força dos seus braços, por mais que você tente com o suor, dando gordura, dando seu sangue, dando todas as suas forças, você não é capaz de pagar o preço. Mas o preço já foi pago aqui, ó. Nós acabamos de ver que o preço foi pago. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E agora, Jesus está falando para aqueles discípulos como eles vão fazer discípulos de todas as nações. Olha só,
no versículo 20. E eu peço a você que anote isso. Peço a você que, se você tiver um marca-texto, assim como eu ando sempre com marca-texto e eu ando também com a caneta para ir anotando algumas coisas. Né? E eu quero que você frise muito esse último versículo de Mateus. Mateus 28, no versículo 20. Ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E olha só a promessa do Senhor. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Uma certeza que nós podemos ter durante toda a nossa vida é que o Senhor sempre estará conosco até que Ele venha. Pessoas podem te abandonar. Amigos podem te abandonar. Seus pais podem te abandonar. Esposa, filho, avó, parente, pessoas próximas, pessoas de perto, pessoas de longe. Podem te deixar, pode te abandonar. Mas existe uma promessa do Senhor, a qual Ele está dizendo para você hoje. Eis que estou com você todos os dias, até a consumação do século. Mas existe também algo que nós, todos os cristãos, devem. Esse é o propósito universal de todos. Se você não sabe seu propósito até hoje, tem muita gente que vive só por viver, deixando a vida levar, né? É o ditado popular e a música do Zeca Pagodinho aí, deixa a vida me levar. Esse não é o propósito de Cristo para a gente na Terra. Jesus não está afirmando isso aqui para a gente. Deixa a vida te levar aí e a vida vai levar você. Não, Jesus está dando um propósito universal para todo cristão. É qual? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas Júnior, eu não sei fazer discípulo. Não sei, eu já tentei fazer discípulo, parece que ninguém me segue, parece que ninguém me ouve, parece que ninguém me escuta. Sabe como é que você vai fazer discípulo? Ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Olha aí, meu amigo pastor Agamenon tá aí, meu amigo Diego. Meu Deus, gente, eu me empolguei aqui, eu nem vi os comentários. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Dá um alô aí. Vocês estão pegando aí, gente? A Eliette. A pergunta que eu fiz pro pessoal, Deus, porque ele viu o filho sofrer. Eu fiz uma pergunta, né? No Calvário, quem sofreu mais? Deus ou Cristo na cruz? Quem foi que sofreu mais? E as pessoas responderam aqui, Deus sofreu mais. Mas por amor de nós, nos deu o seu filho para morrer. Tetelestai, está consumado, graças a Deus. Eliel, eu creio que no momento que Jesus estava na cruz do Calvário, Deus não aguentou ver, talvez virou as costas. Quando Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Teve salvação antes da morte de Cristo? É uma pergunta, Rafa? Não entendi. Se está afirmando, é uma pergunta. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. A minha luz apagou. O pai tá on, Diego, Luiz, Lisandra, Remison, Agamenon, Diego, Gabriel. Gente, que bom que vocês estão aí. Quem vive sem propósito apenas sobrevive. Isso é verdade, meu amigo. Quem vive de propósito vegeta. Apenas sobrevive. E Deus, ele nunca chamou a gente para viver de sobrevivência. Jesus nunca andou por sobrevivência. Jesus sempre andou por propósito. Olha só, há 10 dias atrás, eu comecei essa live falando sobre propósito, que Jesus se moveu sobre propósito. No começo da live, meu Deus, está apagando as luzes tudo aqui. Eu acho que a luz está acabando aqui, né? Mas já estou finalizando também. E Jesus sempre se moveu de propósito. Jesus nunca se moveu por aquilo que os homens queriam ou por aquilo que ele pensava. Ele se moveu para o propósito.
sempre houve graça, isso é verdade. Né? Então nós temos que nos mover com propósito. Se você não sabe qual que é o seu propósito, hoje eu estou falando ele para você. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas como? Ensinando todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Isso aqui é uma ordem direta de Jesus para os seus discípulos. Isso aqui é uma ordem direta de Jesus para a gente. Quem vive de propósito, vive uma vida abundante. Pode estar passando necessidade, mas a vida é abundante. Olha aí, quem tem propósito tem vida abundante. Vamos orar. Tudo tem um propósito. É aquilo que Eclesiastes fala. Existe um propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Opa! Minha luz está conectando. A luz acabou aqui. Cadê? Me presta seu celular aí. Deixa eu colocar uma lanterna aqui para ver se vocês me veem. Olha aí, que benção. Tudo tem um propósito. Vocês ainda estão aí? Né? Então a gente tem que se mover por propósito e nunca por necessidade. Quem se move por necessidade nunca entendeu o propósito. E é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que Cristo quer que a gente se mova. Cristo não quer que a gente se mova somente por necessidade, mas sim por propósito. Assim como Ele nos ensinou, Ele quer que a gente também ensine. Faça discípulos. Como que a gente faz discípulos? Com o nosso exemplo. Sendo o exemplo. Sendo pessoas que dê o exemplo. Sendo os pés de Jesus na terra. Sendo como Ele foi. Né? E eu creio que esse livro de Mateus, ele tocou muito no meu coração e espero que tenha tocado também o seu. E nós estamos aí há 10 dias lendo o Evangelho de Mateus e amanhã a gente começa também o Evangelho de Marcos. Né? E eu tenho certeza que você vai aprender ainda mais, assim como nós estamos aprendendo. Né? E eu vou finalizar aqui porque minha bateria já está acabando e também a luz aqui acabou aqui em casa. Tá? Mas eu agradeço a todos vocês que estiveram aí. Eu vou deixar essa live salva. Né? Compartilha aí com um amigo seu, compartilha aí. Me marca aí nos seus stories, me marca aí que eu vou repostar também. Né? Eu agradeço aí. Meu pastor Agamenon, um dia eu quero você na minha live aqui, meu amigo, dando um ensinamento pra gente. É muito bom te ouvir. O Eliel, meu amigo de anos aí. Né? A Maria Célia, a Lisandra, pessoas que a gente aprende a amar, a gente aprende a admirar, né? Estão aí com a gente. E eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Né? Eu agradeço, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que nós venhamos aprender a ser humildes como Cristo é, que nós venhamos aprender a ter esse coração que o Senhor depositou em nós, que nós venhamos ter a mente de Cristo, assim como Paulo falou também. Remison, um abraço, meu amigo. Viu? Fiquem com Deus. Gente, não esquece de dar um beijo no seu filho. Você que é filho, não esquece de dar bênção pro seu pai, pro sua mãe, pro sua avó, pro seu avô. Seja quem for, com quem que você more, não deixe de declarar que você ama. Não deixe de falar para as pessoas que estão à sua volta, que te amam, que querem seu bem, que você ama também, que você se importa. Né? Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pela sua família, pela sua casa. Amém? Que Deus abençoe. Amém, gente. Obrigado pelo carinho aí de todos. Amém. Eu sou muito grato a Deus. Viu? O Josué não apareceu hoje. Agora vai ficar meio difícil mesmo. Mas Deus está no controle de tudo. Ele agora tá... Deixa eu ver. Tá mamando agora. Vou atrapalhar ele não. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Um abraço.